Boa noite aos irmãos, nós estamos começando o nosso culto, estamos aguardando aqui os irmãos entrarem, vários irmãos aqui já estão entrando, conectando, e os irmãos também fiquem à vontade, se quiserem também compartilhar o nosso culto na sua página pessoal, pode fazer, e mais pessoas aí poderão também nos acompanhar aqui no culto. O importante é que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, possam ser edificados por ela. Então os irmãos podem entrando, podem interagir, né? Vários irmãos aqui dando aqui o seu boa noite. Os irmãos também podem colocar aqui os seus pedidos de oração, que nós vamos ler no final, bem como também nos grupos de WhatsApp. Os irmãos que estão nos grupos de WhatsApp aqui da igreja poderão colocar também os seus pedidos ali, ok? Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus por essa noite. Senhor, te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu para te cultuar aqui pela internet. Pedimos agora que o Senhor abençoe esse culto, que o Senhor abençoe cada irmão, cada pessoa que estiver nos assistindo, e que a Tua Palavra possa fortalecer nossa fé, possa nos dar ânimo, que a Palavra de Deus possa aumentar o nosso amor por Ti. E se tiver aqui, se tiver pessoas assistindo que não tenham certeza da salvação, que essa possa ser a noite da salvação também. É o que eu peço, no nome de Jesus. Amém. Como de costume, eu vou ler a letra de um hino. O hino que eu lerei é o hino Que Segurança Sou de Jesus, ou como está no cantor cristão, é o hino Vivo Feliz, pois sou de Jesus. Vou fazer a leitura. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que possamos cada vez mais experimentar essa alegria que o Senhor produz em nós. Irmãos, toda quarta-feira estamos estudando a primeira carta de Pedro e nós vamos ver mais um trechinho essa noite. Então eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler essa noite do versículo 10 até o versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 12. O tema da mensagem, como você pode ver aí no Facebook, o tema da mensagem é a grandeza da nossa salvação. Então vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. O apóstolo Pedro está falando aqui sobre a grandeza da salvação em Cristo,
E para mostrar como essa salvação é importante, é que os profetas que viveram tantos anos antes de Cristo, eles escreveram com exatidão, com detalhes, coisas referentes à vida de Cristo. É bom salientar aqui que no Antigo Testamento a salvação também era pela fé. Tem pessoas que acham que no Antigo Testamento as pessoas tinham que cumprir a lei para ser salvo. Se isso fosse verdade, ninguém ia ser salvo, porque ninguém consegue obedecer à lei. A salvação sempre foi pela fé. Só que no Antigo Testamento, as pessoas criam no Salvador que viria. Hoje nós cremos no Salvador que já veio, mas no Antigo Testamento eles tinham que crer nesse Salvador que um dia viria. E os profetas não apenas creram nesse Salvador que viria, mas escreveram sobre esse Salvador. Por exemplo, quando Davi escreve o Salmo 22, Davi ele escreve lá palavras que Jesus disse na cruz, iria dizer na cruz. Por exemplo, Salmo 22:1, ele começa o Salmo dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão diante de meus gemidos por socorro? E Davi, que viveu tantos anos antes de Cristo, no Salmo 22, ele descreveu detalhes sobre a crucificação de Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 53 de Isaías, nós encontramos também alguns detalhes sobre a morte, sobre o sofrimento de Jesus. Em Isaías 53, no versículo 3, por exemplo, Isaías escreve: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. No versículo 3, então, Isaías já deixa claro que Jesus seria rejeitado. As pessoas iriam odiá-lo, as pessoas iriam querer a sua morte, e nós também fizemos isso. Antes de nos tornarmos filhos de Deus, nós também desprezávamos Jesus. Nós não queríamos Jesus. Nós só passamos a amar Jesus no momento em que ouvimos o Evangelho e Deus colocou a fé no nosso coração. Aquele dia que você ouviu o Evangelho e Deus iluminou seu coração e você viu a glória de Deus na face de Cristo, foi quando você passou a amar Jesus. Mas antes, tanto eu como você, nós desprezávamos Jesus. Mas no versículo 4 de Isaías 53, ele diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então Isaías aqui já adianta que todos nós pecamos, todos nós escolhemos fazer o errado, todos nós escolhemos o caminho da rebeldia, mas Jesus lá na cruz, ele recebeu todo o nosso castigo, cada açoite que ele recebeu, cada cuspida, tudo, os açoites recebidos na cruz eram açoites que nós mereceríamos receber, mas ele recebeu no nosso lugar. Foi por causa dos açoites que Jesus recebeu que nós pudemos ser curados. Versículo 6, Isaías, ele ressalta: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Muitos pensam que Jesus foi uma vítima lá, que quando Jesus estava crucificado, Deus não conseguiu olhar para Jesus, porque Deus ficou muito compadecido, mas não é isso que Isaías diz. Foi o próprio Deus Pai que estava castigando o seu próprio Filho. Deus castigou Jesus no nosso lugar.
Toda a ira de Deus que nós mereceríamos receber, Deus derramou essa ira sobre seu próprio Filho. E o versículo 7 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Então Jesus lá naquela cruz, com a boca fechada, sem abrir a boca, ele levou todo o nosso castigo, levou todos os açoites que nós mereceríamos, para que o nosso pecado pudesse ser perdoado, para que Deus pudesse nos justificar. Davi também escreveu sobre a ressurreição de Jesus, no Salmo 16:10, Davi escreve: pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então, Davi já previu, pelo Espírito Santo, que Jesus iria ressuscitar, seu corpo não iria apodrecer no túmulo. Em Isaías, no capítulo 61, o profeta Isaías ele já havia descrito como que seria o ministério de Jesus, o dia a dia de Jesus aqui nessa terra. Em Isaías 61, versículo 1, ele escreve: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Então, tudo que Jesus fez no dia a dia já estava sido profetizado por Isaías. Em Isaías 9, versículos 6 e 7, Isaías aqui, ele já antevê aquilo que nós ainda não vimos, que é o reinado glorioso de Cristo. Em Isaías 9, no versículo 7 diz que o seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Então os profetas, eles escreveram detalhes sobre a vida de Cristo, mesmo vivendo tanto tempo antes. E como que esses profetas, eles ansiavam ver Jesus. Não é à toa que Jesus falou para os seus discípulos, em Mateus 13:17, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Ou seja, os profetas, eles tinham essa vontade de ver Jesus, não puderam ver, não estavam vivos aqui para ver, mas eles tinham esse desejo. E uma pergunta: como que os profetas escreveram tantos detalhes exatos de Jesus, vivendo tantos anos antes? O versículo 11 da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Pedro nos dá essa resposta. Olha só o versículo 11: indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles. Olha só, o Espírito de Cristo estava nesses profetas. Os profetas, eles nem percebiam isso, mas o próprio Jesus é quem estava mostrando para eles, ditando para eles tudo que iria acontecer. Olha que maravilhoso. Então, Jesus já estava no Antigo Testamento com seus profetas, anunciando o que iria acontecer. E quando Jesus ele veio a este mundo, na verdade, ele cumpriu tudo aquilo que ele mesmo disse para os seus profetas que iria acontecer. Mas eu quero também chamar a atenção para um outro detalhe aqui no versículo 11. Olha só, aqui fala que os profetas, eles estavam predizendo os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Observe essas duas palavrinhas aqui no versículo 11: sofrimento e glória. Jesus, ele tinha que passar por esse sofrimento para depois ir para a glória. As profecias de Jesus se resumem nesses dois pontos: sofrimentos e glória. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Então era necessário o sofrimento para depois a glória.
E isso tem tudo a ver com a gente. Porque se você é um crente, significa que você está unido a Cristo. Se você está unido a Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, significa que o sofrimento e a glória também pertencem a nós. Significa que é necessário também nós passarmos por sofrimentos para depois chegarmos na glória. Porque se eu estou unido a Cristo, não tem como eu fugir disso. Assim como Jesus passou por sofrimentos para chegar na glória, nós também vamos passar por sofrimentos para depois entrar na glória. Por isso, nós não podemos achar estranho o fato de passarmos por aflições. A Bíblia fala que nós teremos que passar por muitas tribulações até chegarmos na glória. Então, quem foi que disse que ser crente, ser filho de Deus é uma vida sem problemas, sem aflições? Temos hoje as pessoas ensinando aquela doutrina de determinar, em que você determina que você não vai ter sofrimento, e você amarra isso, você amarra aquilo, e você determina que a sua vida vai ser uma vida confortável. Isso não existe, não é isso que está na Bíblia. A Bíblia ensina que nós, como filhos de Deus, nós passaremos por muitas aflições deste mundo. A boa notícia é que as aflições terão fim, e a melhor notícia é que, passadas as aflições, estaremos na glória com Cristo. Quando Paulo e Barnabé faziam a sua viagem missionária, em Atos 14, 22, olha o que Paulo ensinava para os crentes que se convertiam. Em Atos 14, 22, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Olha o que Paulo diz: é necessário o crente passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Por isso, não ache estranho se você está passando por aflições. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, em Romanos no capítulo 8, do versículo 17 e 18, diz: se somos teus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Olha que profunda. Ser co-participante de Cristo não é apenas herdar o céu com Cristo, não. Ser co-participante de Cristo significa herdar também os sofrimentos de Cristo. É o que está bem claro aqui no versículo 17 de Romanos 8. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Agora, uma notícia maravilhosa está aqui no versículo 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Que Paulo diz: o nosso sofrimento é difícil, é duro, mas tenha uma certeza: a glória que nós vamos herdar com Cristo é muito maior que esse sofrimento que estamos enfrentando. Por isso, participe dos sofrimentos com paciência e com essa esperança de que tudo isso vai passar. Então, irmãos, saiba de uma coisa: nós não somos afligidos por acaso. As nossas aflições fazem parte da providência de Deus. E tem mais um detalhe aqui. Como eu falei, nós estamos unidos a Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como a própria Bíblia diz, no corpo, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Se eu machuco minha mão, todo o meu corpo vai sofrer com a dor da minha mão. Significa que se eu estou unido a Cristo, e se eu estou sofrendo, Jesus está junto de você. Jesus também sofre com você. Jesus se compadece de você. Ele está presente. Essa é uma verdade maravilhosa de estarmos com Cristo.
Você vai passar por sofrimento, você vai passar por aflição, você vai passar por doença, você vai sentir dor, mas não existe, não há dor que você venha sentir que Jesus não esteja presenciando e não esteja compadecendo de você, porque você faz parte do corpo de Cristo. Quando você sofre, Jesus vê, Jesus compadece e Jesus oferece o sustento. Por isso o autor de Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Está doendo, está sofrendo, a aflição está pesada, Jesus conhece, clame a Ele, é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai te socorrer. E da mesma forma que Jesus passou pelo sofrimento e foi para a glória, um dia também todo esse sofrimento que passamos será coisa do passado. Assim como Jesus entrou na glória, nós também entraremos na glória e passaremos toda a eternidade com Ele na glória. E com certeza lá no céu nós vamos esquecer de todo o sofrimento que tivemos nesse mundo. Quando a Bíblia diz que Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, significa que lágrimas, choro, aflição serão coisas do passado e nós vamos esquecer disso. E é por isso que, prosseguindo aqui no versículo 12 de 1 de Pedro 1, diz assim, olha, a eles, falando dos profetas do passado que falaram sobre Jesus, a eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. O apóstolo aqui está explicando por que aquilo que os apóstolos ensinaram sobre Jesus bate com o que os profetas escreveram, porque é o mesmo Espírito que iluminou os profetas para escreverem as profecias, é o mesmo Espírito também que falou pela boca dos apóstolos. O Espírito é o mesmo, por isso que na Bíblia não há contradição. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, eles se encaixam perfeitamente, porque a Bíblia, apesar de ter sido escrita por tantos homens, ela tem um único só autor, que é o Espírito de Jesus Cristo. É Ele quem usou os profetas e os apóstolos para escreverem a palavra de Deus. E um detalhe aqui no final do versículo 12, que até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Está aqui um trechinho um pouco difícil de interpretar, muita gente tem colocado muita coisa aí, mas o que nós podemos entender aqui sobre essa informação dos anjos? Primeiramente, os anjos são seres que eles não experimentam a salvação, eles não têm como os anjos experimentarem essa grande salvação. Por quê? Porque os anjos que estão no céu, eles não precisam ser salvos, eles já estão lá na glória. E os anjos que pecaram, os anjos que caíram, não tem também como experimentar a salvação, porque a salvação não foi feita para anjos. Aqueles anjos que pecaram, que caíram, eles caíram para sempre, porque não tem como anjo experimentar a salvação. Mas apesar dos anjos não experimentarem a salvação, a Bíblia diz que eles se alegram quando o pecador se arrepende. Então, quando um pecador se arrepende do pecado, quando ele clama a Jesus por perdão e salvação, a Bíblia diz que lá no céu há festa. Deus se alegra com os anjos por cada pecador que se arrepende. E os anjos, podemos ver que eles têm um grande anseio. Eles têm um grande anseio em ver essa salvação completada, em todos os filhos de Deus. O que Pedro está colocando aqui, possivelmente, é desse anseio dos anjos em verem quando todo o sofrimento ficar para trás e todos os filhos de Deus estiverem na glória, louvando e adorando o Senhor Jesus, porque isso vai se cumprir um dia. Como disse há pouco, vai chegar o momento em que o sofrimento será coisa do passado e todos nós estaremos
ao redor de Jesus e passaremos toda a eternidade adorando Jesus, louvando a Jesus por essa tão grande salvação. E os anjos, mesmo não terem experimentado essa salvação, os anjos vão se unir a nós nesse grande louvor e adoração a Jesus. Eu quero encerrar lendo o capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 5 é a partir do versículo 11. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos, e cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas do céu, da terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Então esse será o dia em que todo sofrimento será esquecido e passaremos toda a eternidade adorando aquele que nos amou, que quis nos salvar, aquele Salvador que quis vir a este mundo, quis levar açoites no nosso lugar, quis ser cuspido, quis ser chicoteado, aquele que quis vir a este mundo para receber a ira de Deus no nosso lugar, aquele que nos amou a esse ponto. Nós o adoraremos para todo sempre. Aqui nós celebramos a ceia. A ceia é o memorial em que nós lembramos o sacrifício de Jesus. Lá no céu não vamos celebrar a Santa Ceia como fazemos aqui, mas toda vez que olharmos para Jesus, nós vamos olhar no corpo de Jesus as marcas da cruz. Nós nunca vamos esquecer o que Cristo fez por nós, e toda a eternidade estaremos adorando e louvando o Senhor Jesus, que nos amou, nos salvou, e estaremos no céu por causa dele, porque ele quis nos salvar. E que dia maravilhoso será esse. Então eu encorajo você a olhar para esses sofrimentos, essas aflições que você tem passado, e você reconheça: não, eu estou passando por isso, eu estou passando por essas aflições, porque Jesus também passou por aflições. Mas essas aflições, elas encerraram a Jesus, porque passadas as aflições, ele foi para a glória. Da mesma forma para nós. Essas aflições são difíceis sim, mas creia, Deus vai te ajudar. Deus vai dar tudo o que você precisa para passar por essas aflições. E quando essas aflições terminarem, estaremos com Jesus para todo sempre. Essa é a esperança de todo crente. Você tem essa esperança? Você tem essa esperança de morrer e estar com Cristo? Então faça isso onde você está. Confesse seu pecado. Diga: Senhor Jesus, me perdoe porque eu tenho te desprezado, eu tenho fugido de ti, eu tenho amado mais o meu pecado do que a ti, Senhor. E se eu morrer eu estou perdido, mas eu peço, Senhor, eu creio que o Senhor morreu por mim, eu peço que o Senhor perdoe meu pecado, me santifique, faça de mim um filho de Deus. Clama a Jesus aí onde você está. Nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação que nós recebemos de ti. Ó Senhor, nós estamos no momento das aflições, nós não chegamos na glória ainda, e como diz a tua palavra, é necessário que nós passemos por muitas aflições, mas eu quero te louvar, Senhor, porque no meio das aflições nós encontramos o teu poder, no meio das aflições, Senhor, nós encontramos a tua graça. Por isso, Senhor, nos fortaleça, nos ajude a passar por essas aflições, sabendo que essas aflições não vão durar para sempre. Essas aflições são coisas aqui deste mundo, e que passaremos toda a eternidade contigo, numa alegria que ninguém vai tirar de nós. Nos dê força, nos dê paciência, nos dê graça para passarmos por essas aflições. E se tiver pessoas aqui que nos assistem, que não têm a certeza da salvação, converte essas pessoas, Senhor. Leve elas aos pés de Jesus para nascerem de novo. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora fazer a leitura dos
pedidos de oração. Se os irmãos quiserem colocar pedidos, dá tempo, só não coloque áudio, né? Porque não tem como ouvir o áudio aqui, mas podem colocar aí os seus pedidos aqui no Facebook principalmente. Então eu vou agora entrar nos grupos. Primeiramente deixa eu ver aqui alguns grupos, vou ver aqui as mensagens que as mulheres colocaram no grupo das irmãs. Então vamos lá. Irmã Terezinha: eu agradeço a Deus por tudo que tem feito por nós e pelo nosso país e também pelo presidente e pelos nossos irmãos. Então, vamos continuar orando, né, pelo nosso país, nossos irmãos, pela nossa igreja. Irmã Teia: eu agradeço a Deus pelos cuidados e que nos fortaleça na fé e pela vida espiritual da nossa igreja. Que Deus venha continuar nos cuidar, nos fortalecer, né, conforme a irmã colocou aqui. Irmã Clarinda: eu agradeço a Deus pela proteção, pelo sustento, pelo trabalho e pelos familiares que não têm a Cristo e por todos nós. Então vamos agradecer a Deus e continuar orando, né, principalmente pelos nossos parentes que não têm essa esperança da vida eterna. Que Deus possa conceder a eles a salvação em Cristo. A minha mãe, irmã Zenite: eu agradeço a Deus pelos cuidados e pelas respostas de oração. Peço que Ele continue nos protegendo, fortalecendo nossa fé e de toda a nossa igreja. Amém? Que Deus continue a nos fortalecer. Irmã Preta: quero agradecer pelas bênçãos que temos recebido todos os dias do Senhor e quero pedir pela família, pelo irmão Hudson, que está em tratamento de um câncer, pela irmã Eliane e seu pai, o senhor Sebastião, por nossa igreja e a vida espiritual de cada um de nós. Que Deus venha fortalecer, lembrando, né, da nossa irmã Eliane e do seu pai, que Deus venha fortalecê-los e completar a obra ali. Irmã Mariane: eu agradeço a Deus pela minha família e pelo tratamento do Mauricinho. Ele tem melhorado cada dia mais. Amém? Louvamos a Deus e que Deus continue a abençoar o tratamento e cuidando de toda a família. Irmã Marlene: eu quero agradecer a Deus pelo sustento, pelo trabalho, pela nossa igreja e pelos meus familiares, pelo meu irmão que saiu do hospital. Que Deus continue abençoando ele. Peço pelo que está fazendo quimioterapia, que o Senhor possa curá-lo segundo sua vontade e por todos os governantes. Amém? Nós vemos Deus respondendo as orações. Que Deus continue cuidando dos familiares da irmã Marlene. Irmã Paula: agradeço pelo sustento e peço pela saúde do meu pai, que está com pressão alta, e peço também pelo trabalho. Então que Deus possa visitar, Paula, e cuidar de todo o trabalho, toda a família, os familiares aí da irmã Paula. A Vilca, ela pede: eu quero agradecer a Deus por todo o cuidado conosco, nossa saúde e sustento. Estaremos entrando numa etapa nova no trabalho da escola. Que Deus esteja me dando sabedoria. Então, que Deus abençoe a Vilca nessa nova etapa aí do trabalho daqui para frente. Irmã Eliana: eu peço pela minha saúde, família, igreja e trabalho. Então, que Deus continue abençoando Eliana e a sua família. Grupo dos homens: irmão Divino: boa noite, irmãos. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos, pelo cuidado que tem conosco, nos protegendo e guardando a nós e nossos familiares. Amém. Irmão André: eu quero agradecer a Deus pela proteção, misericórdia e fidelidade sobre nossa vida. Irmão Gilberto: eu agradeço a Deus pela paz que Ele traz aos nossos corações, mesmo nos momentos de tormentas. Irmão Doroteu: eu agradeço a Deus pela proteção dos nossos familiares, pela nossa saúde e por todos os irmãos. Amém? Graças a Deus. Então que Deus continue, nos consolando, nos fortalecendo,
e até como o irmão Gilberto colocou aqui, nas tormentas, né, Deus traz paz aos nossos corações. Então, que Deus continue cuidando de cada um de nós aqui. Agora eu vou entrar aqui no Facebook. Vamos ver aqui os pedidos aqui colocados. Bastante irmãos interagindo, dando seu boa noite. Que Deus continue abençoando cada um aqui. Ok. A irmã Anete, que nos assiste, ela diz: eu peço oração pelas famílias da Chácara Antonieta e do Planalto. Agradeço pela salvação e peço pela nação. Amém. Que Deus continue abençoando, fortalecendo cada família e a nação. Irmã Rose, eu agradeço a Deus pela vida da Rebeca, que completou um ano de casada, e pela salvação deles. O esposo chama Kevin. Então, que Deus venha, né, agradecer a Deus e que Deus possa alcançá-los, né, com a salvação. Então, vamos continuar orando aí, que Deus continue cuidando deles. A irmã Rose também, ela pede oração aqui. Vamos orar também pelo filho do pastor João Curti, que foi diagnosticado com Covid. Então, o pastor João Curti, ele trabalha em Piracicaba e está diagnosticado com coronavírus. Então, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da vida dele e que Deus possa também fortalecer, né, o pastor João Curti, a irmã Arquelita, que Deus possa sustentá-los nesse momento. Deixa eu ver se tem mais pedidos aqui. Ok. São esses aqui. Nós vamos então orar mais uma vez e aí caminhar para o encerramento do culto. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra possa permanecer no nosso coração e que possamos lembrar em cada aflição que o Senhor está conosco, que essas aflições fazem parte da vida cristã e que fazem parte também da nossa vida, a presença de Cristo, porque não são apenas aflições que nos acometem, mas o Teu poder também está conosco, e é o Teu poder que nos ergue, é o Teu poder que nos dá alegria, é o Teu poder que nos sustenta, Pai. Te louvamos muito por isso, e colocamos cada pedido que foi apresentado aqui. Conceda, Senhor, a melhor resposta para cada petição aqui colocada, Pai. Pelos enfermos, Senhor, que o Senhor visite eles, trazendo cura, Pai. Que o Senhor também traga salvação àqueles que foram aqui apresentados, meu Pai. Vivemos em dias tão difíceis em que as pessoas estão com tanto medo da morte, mas que elas possam lembrar, ó Pai, que é o Senhor Jesus que nos liberta do medo da morte. É o Senhor Jesus que nos dá a vida eterna. Que essas pessoas possam conhecer a salvação em Cristo. Agradecemos, meu Pai, nos dê uma boa noite de descanso. No nome de Jesus que eu peço. Amém. Irmãos, estamos encerrando aqui o nosso culto. Que Deus abençoe, um bom restante de semana. Se Deus quiser, no domingo de manhã, a partir das 9 horas, estaremos aqui para mais um culto. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus e até domingo.